Bom dia! Como vocês estão? Começando mais essa live que é intitulada Como Superar a Insegurança nos Primeiros Atendimentos de Voz. E lembrando que essa live, ela é uma das muitas que faz parte de um evento muito maior, que já começou, né? Que é a Jornada Descomplica Fono, tá? A Jornada Descomplica Fono é uma jornada destinada a fonoaudiólogos e estudantes de graduação. E nessa jornada eu mostro como é possível o fonoaudiólogo ter um raciocínio clínico rápido e eficaz para encontrar a técnica ideal para qualquer paciente de voz. Então, é algo que parece muito difícil, né? Alguns podem até duvidar dessa conquista aí, mas as aulas nesse momento, todas elas já estão liberadas. A aula 1 foi dia 2, a aula 2 foi no dia 13 e a aula 3 foi liberada ontem à noite. Então, todas as aulas já estão liberadas e elas ficarão liberadas apenas até domingo. Muita gente já me mandou mensagem, já falou que não conseguiu assistir na hora, né, que as aulas foram liberadas, que gostaria de assistir gravado. A gente sabe, né, que os fonos, assim, tem muito trabalho, né, enfim, são muito ocupados, mas assim, gente, quero deixar esse recado bem de verdade, assim, ó, para vocês não percam, tá? Não percam essa oportunidade de assistir. As aulas, elas estão bem compactas, não é uma aula de 500 horas, assim, ela está muito compacta, com tudo que é importante ali vocês saberem realmente para chegar nesses degraus aí de conseguir ter um raciocínio clínico rápido e eficaz. Então, vale a pena assistir. Aproveita o final de semana, o sábado, só cuida que no domingo já vai sair do ar às 18 horas, tá? Então, fica atento. E aí, assim, eu vou aproveitar essa live de hoje para também tirar dúvidas, né? O pessoal tem mandado, né, dúvidas lá na comunidade, tem mandado dúvidas no direct e até pelo WhatsApp ali, né? Depois tem um grupo que não dá para mandar mensagem, mas eu tenho recebido dúvidas também, comentários, né? Muita gente também que assistiu as aulas até o final está mandando elogios, né? Que gostaram, então eu fico muito feliz também com isso. E, enfim, eu vou aproveitar para tirar dúvidas ainda. Como tem gente que ainda vai assistir as aulas amanhã, hoje é sexta, né? Amanhã e domingo, eu ainda vou fazer uma live, gente, no sábado e no domingo. Só não sei ainda que horas, assim, mas no sábado e no domingo não vai ser tão cedo da manhã. Acho que vai ser à tarde, à tardinha, assim, para dar tempo do pessoal assistir e mandar as dúvidas que eu ainda vou responder, tá? Então, vamos lá. Vamos falar do tema de hoje, que é como superar a insegurança nos primeiros atendimentos de voz. Esse tema é um tema assim que às vezes a pessoa ela pode pensar numa resposta rápida, né? Como superar? Fazer um curso. Ter prática, tudo bem. Mas eu quero falar uns pontos assim, chamar atenção para alguns pontos que muitas vezes nem sempre são óbvios. Quero fazer uma discussão com vocês aqui em relação a essa questão assim da insegurança mesmo, né? Eu converso com bastante fonos, né? Tanto no Trocas como também na vida, né? Tenho bastante conhecidos e ex-alunos e alunos, enfim. Existem vários níveis, né, de insegurança. E assim, vou dizer para vocês que superar totalmente a insegurança talvez não seja tão bom assim, né? Já vou explicar o que eu quero dizer com isso, assim. Quando a gente tem uma insegurança que ela é demais, o que acontece? Ela vai paralisar a pessoa. Então ela pode ficar com medo de seguir os seus sonhos. Eu gosto de voz, o que eu mais escuto, gente. Eu gosto de voz, mas voz é difícil. Eu gosto de voz, mas voz é difícil. Gostaria muito de atender no consultório, mas eu não vou conseguir. Então, a insegurança, assim, quando ela é demais, ela paralisa. E sabe qual é o segredo mesmo, assim, gente? Para qualquer insegurança, de qualquer aspecto da vida, eu acho, pelo menos, é uma coisa que eu passei a acreditar,
é dar um passo só de cada vez, sabe? A gente fica com insegurança quando a gente pensa no todo, né? No grande. Mas não, você não precisa assim, ó, no primeiro passo já saber de tudo, já ser a melhor pessoa do mundo. Então dá um passo. Dá um passo de cada vez, isso aí vale para qualquer coisa da vida. Dá um passo que seja possível para você e pronto. Amanhã você dá outro passo. Não precisa fazer a corrida inteira no mesmo dia, sabe? É uma coisa simples, mas é importante, né? E assim, tenham em mente que a insegurança um pouquinho, ela é boa, tá, gente? Por quê? Ela só não pode ser tanta a ponto de paralisar. Isso aí vocês têm que ter muita, assim, o autoconhecimento para ver se vocês estão sendo paralisados pela insegurança. Ela não pode ser tanta assim. Mas é bom, às vezes um pouquinho é bom para que a gente não deixe de questionar, sabe? A gente não pode ter uma insegurança, uma segurança que de tão segura passa a ser, gente, uma arrogância, tá? Uma arrogância de achar que eu tô 100% certo, eu não me questiono, tudo que eu faço tá ok, não quero saber de nada, não me interessa porque eu sei tudo. Gente, cuidado, isso também é muito perigoso. E eu tô citando isso, parece besta assim, né? Mas para que vocês pensem, sabe? Será que vocês não estão nesse nível? O que eu mais vejo, acho que mais comum é a insegurança demais, de fonos assim que já trabalham há vários anos e que ainda sentem essa insegurança. E às vezes isso acontece, já aconteceu com alunas, né? Não sei se vocês sabem, antes da gente focar, como agora no raciocínio blindado, nós tínhamos vários cursos, né? Um que era sobre avaliação, um que era sobre terapia e tal. E aí a gente tinha alunas diversas, assim, e tinha várias, assim, que a gente conhecia, que faziam todos e que eram dedicadas e tudo mais, e que falavam assim, Mara, eu ainda sou insegura, tenho muita insegurança para atender voz. E aí eu falava assim, mas não precisa, criatura, olha quanto você já estudou, olha quanto você já sabe, né? Então, essa insegurança, ela não pode ser tanto assim, ela não pode paralisar. Mas, assim, a gente sempre tem que ter um pouquinho para questionar, sabe? E para não cometer, às vezes, erros, né? Por achar que a gente sabe tudo e que nada mais abala aquilo ali, sabe? Eu comentei na aula 1 da jornada uma história, assim, que chamou bastante atenção do pessoal. Eu recebi várias mensagens, assim, sobre isso. Nossa, de um exemplo de um erro grave que uma fono cometeu em voz. E ontem mesmo eu fiquei sabendo, assim, antes de ontem, fiquei sabendo de outro erro grave que aconteceu em relação à atuação de voz. Eu não vou entrar em detalhes porque é uma coisa aí que uma amiga minha me contou e é algo assim muito grave que um paciente chegou para ela depois, né, de ter tratado com outra fono e essa outra fono ela não estava fazendo, gente. Era um paciente assim, ó, pós-cirúrgico de prega vocal e essa outra fono ela não estava fazendo nenhum exercício de voz. Ela estava fazendo o quê? Somente focando em recursos, eletroestimulação, dando choquinho, trabalhando língua, palato, não sei o que, e fazendo fotobiomodulação o tempo todo na sessão. E o paciente teve uma piora. Perdão. Olha, gente, essas lives aí de manhã é pesado e minha voz não é assim o tempo todo, mas enfim, ela fica um pouquinho diferente, né? Fica mais pesadinha, né, de manhã. Mas esse paciente ele teve uma piora muito importante. Então, quer dizer, o que leva uma pessoa a fazer isso? A não se questionar, será que tem mais alguma coisa que eu poderia estar fazendo e não tô? Poxa, olha, eu não sei tanto de voz, vou buscar ajuda. Olha que o paciente está me pagando, então é justo que eu pegue talvez um tanto aqui desse recebimento e faça uma supervisão de caso com um fono. Olha só, se você recebe, por exemplo, uma média aí de 12 sessões que você faça com o paciente, né? Eu não sou boa de cálculo rápido, mas assim, ó, faz de conta aí que o preço da sessão é 150, 180, 200 reais, né?
E isso vai dar quase 3 mil reais que você vai receber daquele paciente. Então, será que é tão caro assim tirar, sei lá, 300 reais daquilo ali para você ir fazer uma supervisão no início, para ter certeza se é aquilo ali? Eu não tô falando isso pra, tipo, falar de supervisão, não é isso, mas é real, sabe? É uma coisa assim que a pessoa, ela precisa, ela não pode não dar bola para nada, né? Assim, a área de voz é uma área, até estava conversando isso com essa minha amiga, que o paciente pode sofrer prejuízo. Tem outras áreas que não, a área de voz, a área de disfagia também, né? Pode acontecer isso de uma negligência do fono ou de uma indicação errada, o paciente ter realmente prejuízo grave. Não sei, talvez não aconteça em outras áreas, aí eu não sou expert, não domino, acho que na áudio também pode acontecer erros graves, né? Uma falta aí de diagnóstico, uma adaptação inadequada, talvez, de algum aparelho, alguma conduta também, né, deve prejudicar imensamente, assim, mas não sei como que seria na linguagem, porque eu não trabalho tanto. Às vezes, uma negligência pode até estacionar o paciente, mas prejudicar mesmo, assim, eu vejo que na voz e na disfagia, eu vejo que isso pode acontecer. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade nessa atuação, muita responsabilidade, sabe? Aceita um paciente, tipo assim, ó, eu não tô 100% seguro, olha, vai vir um paciente para mim que é, sei lá, de pólipo vocal. Nossa, nunca atendi, né? Faz de conta. Sempre vai ter que ter o primeiro, gente. Sempre vai ter que ter o primeiro. Em algum momento vai ter, você não vai conseguir ter experiência com essa patologia se você nunca atender o primeiro. Então vai ter que acontecer o primeiro, vai ter que vir o primeiro paciente. Só que o que não pode é ficar aí, vamos ver o que dá. Né? O paciente é uma pessoa, ele não é um teste, né, para ver se dá certo. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. E isso eu foco muito, sabe? Eu vejo muita gente assim, ó, brilhando os olhinhos assim, quando vê, né, no Instagram. Eu vejo aqui os meus alunos mesmo da faculdade, que eu tenho contato semanalmente com eles veem assim, ó, o laser, a eletroestimulação e ficam todo hipnotizado, né? E já querem fazer, tem uns que já fazem durante a graduação, a formação. Que ótimo, gente, todos esses recursos eles vêm para ajudar. Só que não dá para deixar aquele básico, sabe? Até é interessante porque eu lá na jornada eu falei sobre isso e falei dessa questão, até dei um exemplo assim de uma analogia, não sei se vocês já assistiram, que era que eu comparei com uma construção, né? Eu fiz essa comparação com uma construção, né? Que a gente precisa ter uma boa base para poder, sabe, ir subindo, né? Colocando mais tijolos em cima. E aí, essa semana, acho que foi ontem, não me lembro bem, eu vi um vídeo que falava sobre o desenvolvimento do bebê, né? O desenvolvimento lá desde a gestação, né? E ele falava também, fazia comparação, sabe, com uma construção, que ele dizia assim, ó, que o nosso cérebro, ele vai evoluindo do menor para maior complexidade, sabe? A gente precisa desenvolvendo primeiro o básico para ir construindo raciocínios mais avançados. E é isso aí. Não vai ser no primeiro momento, assim, que você atender um paciente de voz, que você talvez vai conseguir ter um raciocínio super avançado. Mas é uma escadinha, sabe? É uma escadinha. Você vai fazer um atendimento, vai se preparar para aquele ali. Vai fazer o próximo atendimento, vai se preparar para aquele ali. E assim vai indo. E quando vê, você tem uma super bagagem, sabe? Eu vou dar até um exemplo para vocês, assim, ó. Como a gente muitas vezes, nós, seres humanos, nós somos ansiosos, né? Para aquele todo já. A gente não consegue ver. Aí falei agora a analogia também com o bebê, com a criança, né? Então, a criança, por exemplo, até chegar hoje, nós que caminhamos, corremos por aí, o bebê não sabe caminhar, né? E aí vai o quê?
vai aprendendo a caminhar, vai cair várias vezes até ele conseguir realmente ter um equilíbrio, né? E depois vai começar a correr, não para mais, né? Então a gente precisa, tudo na vida é da menor complexidade para a maior, e assim a gente vai subindo. Eu até anotei aqui para não esquecer, para falar para vocês um exemplo dos meus alunos do estágio de hospitalar, que eu dou também na faculdade, o estágio de fono-hospitalar, né, que é disfagia. E é um estágio assim que gera muita apreensão na galera, assim, nossa, que medo e tal. E tem uma coisa muito engraçada que acontece, gente, todo ano, tá? Todo ano eu já aviso eles no início, mas eles não escutam. É assim, ó. Por exemplo, chegou lá a turma pra... Opa, peraí. Perdão, pessoal. Aqui, deixa eu ajeitar. Chegou lá a turma para fazer o estágio, né? No ano presente, diga, tudo nervoso, tudo, ai meu Deus, tudo amedrontado, ai Jesus amado, ai, tem medo de matar algum paciente e tal, aquela coisa, aquela ansiedade sem fim. E eu falo, gente, não é assim, calma, é tudo por etapas, vocês não vão ser jogados no primeiro dia para atender os casos mais graves, a gente vai ir por níveis de complexidade, primeiro você tem que saber bem a avaliação e assim vai. Eles ficam tudo apavorados, nem me escutam, né, quando eu digo que vai ficar tudo bem. Aí tem uns que falam assim, ai meu Deus, eu não gosto de disfagia, meu Deus do céu, tô morrendo. Aí passam uns 3 anos da faculdade antes morrendo de medo do estágio de disfagia, né. Aí acontece que no estágio eles vão, né, vão bem, assim, a maioria e tal, vão bem. Daí no meio do estágio, no final, eles falam assim, ai professor, eu tô gostando do estágio. Ai, nem é tão ruim assim, né, como falaram pra gente, as outras turmas anteriores aí assustaram a gente horrores. Aí eu falo assim, viu, eu avisei, e agora quero ver vocês, ver se vocês não vão assustar o pessoal que vem depois, porque assim, ó, todo mundo faz isso, né? Chegou naquela etapa, vão assustar o pessoal que ainda não passou por aquilo. Eles falam, pois é, professora, a gente não vai assustar. Mas sempre tem um, não sei quem que é, mas sempre tem um que gosta, parece que dessa coisa assim, olha, eu passei por um negócio muito difícil. Então, né, parece que é um prazer assustar os outros que vêm depois e que ainda não passaram por aquilo. E aí, no ano seguinte, mesma coisa, todo ano, gente, as turmas novas que vem é sempre aquele apavoramento, assim, ó, total, e eles falam, não, porque a turma anterior assustou a gente um monte, diz que é muito difícil, que tem relatório, que tem isso, que tem aquilo, que não sei o quê, papapá. Aí acontece a mesma coisa. Então, esse aí é outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês, assim, tá? Pra gente pensar nessa questão da insegurança. Cuidem o que vocês ouvem por aí. Cuidado o que vocês ouvem por aí. Né? Hoje em dia é um pouquinho perigoso, até porque tem muita coisa nas redes sociais, né? Às vezes a gente tá num nível mais talvez básico e aí tem alguém já postando um negócio nas redes sociais com aquele monte de recursos que é muito bonito, fica uma foto muito legal, né? Paciente com um monte de penduricalhos e tal. E aí a pessoa fica naquela ansiedade, eu não sou boa o suficiente, olha, eu não tô nesse nível. Mas só que a pessoa, aquilo é um recorte, a pessoa nem sabe o que está se passando, a pessoa não sabe, né? Nem sabe qual foi a estrada que aquela pessoa ali trilhou, e também nem sabe se aquilo tá certo ou não, sabe? Então, a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente ouve e a gente assume que sejam verdades, sabe? Isso é outra coisa também, gente. Nem tudo que é dito é verdade. Às vezes a gente escuta alguém falando, comenta aí comigo se já aconteceu com vocês. Escuta alguém falando um negócio que você nunca ouviu. Por exemplo, em voz. Fala uma frase lá, difícil, sei lá. E você nunca ouviu aquilo ali. O que é que você pensa? Eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente naquilo ali. Eu acho que eu que devo estar errado. Olha, eu não estou fazendo certo, porque eu não estou fazendo desse jeito. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado, eu digo. Porque não mudem aquilo que vocês sabem, né? Aquilo que vocês efetivamente estudaram só porque alguém falou um negócio que não fez sentido. Se não fez sentido, vai pela racionalidade,
vai pela racionalidade. Será que aquilo é um negócio real mesmo? Será que a pessoa inventou? Porque tem gente que inventa, assim, que quer falar difícil só para assustar quem vem depois, entenderam? Isso é algo que eu acho que é real. E quem tem insegurança tem a tendência a achar que ela é que está errada. Poxa, se eu não entendi o que aquele fono falou, então eu acho que eu é que não sei bem, né? Só que assim, ó, gente, tudo tem que passar pelo plano da razão. Vocês assistiram a jornada? Tudo que eu falei lá fez sentido ou não fez? Teve uma coisa que foi besta, que tipo, nossa, isso aí não faz sentido, né? Não, né? Tudo assim, ó, é algo que eu expliquei, por que eu considero isso, por que é daquele jeito. E eu acho que assim, ó, tudo tem que passar pelo plano da razão. Se alguém mandar vocês usar um determinado equipamento lá, vocês têm que perguntar por quê. Por quê? O que vai fazer? Qual é o efeito que vai gerar? Qual é o efeito esperado? Tem que saber daí dizer, tem que saber, a pessoa vai ter que saber explicar direitinho, assim, pela razão mesmo, e não só com palavras bonitas. Até um outro exemplo também, eu até comentei isso também na jornada. Há uns anos atrás, uma fono que era aluna dos outros cursos, né? Não era do raciocínio blindado, era dos outros cursos. Ela veio me perguntar uma dúvida. Mar, olha só, eu tô fazendo tratamento com uma paciente, essa paciente ela trata, né, comigo a questão da disfonia. Quem encaminhou foi uma fono da minha cidade. Essa fono, ela disse que ela trabalha com eletroestimulação só para tratar o refluxo e ela não trabalha com a voz, ela encaminhou para mim, para que eu trate a voz. E aí eu fiquei em dúvida, porque eu não conheço esse tratamento, né? Será que... Aí eu não me lembro mais, assim, o que ela falou direito, mas quando ela me falou isso, eu também fiquei pensando, será? Será que existe um negócio novo que eu ainda não estou conhecendo, que a fono agora está tratando o refluxo? Peraí, fui pesquisar, fui fazer uma revisão de literatura e não tem nada sobre isso. Ou seja, não está correto. Não está correto isso. Ficar fazendo eletroestimulação para tratar o refluxo. Não. Você vai tratar a função vocal. Então, não sei o que essa fono está fazendo. Talvez ela esteja fazendo outra coisa e pela a linguagem, né? Aquela coisa do um fala uma coisa, outro fala outra e chega em alguém e talvez não seja exatamente aquilo, entenderam? Mas o fato é que não, tá errado. Isso aí, só que quando aí a gente fica se questionando, poxa, será que eu é que não tô sabendo desse negócio aí? Tem um outro exemplo também de uma amiga minha que também é professora e ela trabalha assim muito intensamente, muito bem com afasia. Ela tem também mestrado, doutorado, né, na área de afasia. E ela me contando que um dia ela viu assim nas redes sociais e nessas coisas de Instagram, uma fono fazendo assim uma propaganda que ela usa no consultório dela, laser, que faz a estimulação intracraniana usando laser, né, para tratar da afasia. E essa minha amiga disse, como assim? Não tô sabendo disso aí. Foi também fazer uma revisão de literatura. Será que eu não tô sabendo desse negócio aí? E, gente, nada a ver, sabe? Assim, a estimulação transcraniana que é feita para afasia é com um equipamento específico, né? Tipo um capacete, assim. A fono tem que ter uma formação específica para aquilo ali. Não é aquele aparelho de laser comum que a gente usa na terapia, a gente vai fazer uma estimulação no cérebro e vai ser uma estimulação transcraniana. Não tem, aí ela disse, Mara, não tem comprovação disso. E ela tá falando isso aí nas redes sociais e com certeza ainda vem um monte de paciente, né? Porque acha que ela tá super atualizada. E ao mesmo tempo os outros fonos talvez possam achar que ela é uma autoridade, porque ela está fazendo uma coisa que... nova, sei lá. Então a gente assim precisa ter muita atenção e cuidado, sabe? Em quem que a gente deposita a nossa confiança no sentido de escutarmos, de pararmos para escutar aquela pessoa. Pensem sempre assim se aquilo faz sentido, o que a pessoa está falando, ou se não está contribuindo, está mais assustando, né? Então é a questão do equilíbrio mesmo, assim. A gente não pode ter uma segurança 100%, né, de achar que a gente não precisa ouvir ninguém,
É sempre muito bom trocar ideias, gente. Sempre muito bom. Em qualquer fase da vida profissional. Por isso que existem os congressos. É importante a gente participar dos congressos, participar de grupos para a gente saber se, tô aqui sozinha no meu mundinho, na minha cidade. Será que isso que eu tô fazendo é ainda o que tá atual? Será que tem outras coisas novas? Será que eu tô fazendo o que tá certo? Então, trocar ideias, gente, é muito, muito importante em qualquer nível, assim, de excelência que seja, né? É muito importante trocar ideias. Então, a gente nunca pode se fechar para novas ideias, mas ao mesmo tempo ter aquele cuidado com essas pessoas que assustam a gente, né? Que assustam no sentido de falar coisas que não fazem sentido e fazer a gente se sentir, poxa, será que eu não conheço aquele negócio ali, sabe? Então, tudo que a pessoa falar, a gente tem que explicar e tem que fazer sentido, aquela lógica, sabe? E uma outra dica, deixa eu só ver o que eu anotei aqui. Eu esqueci de responder as perguntas da jornada, agora que eu vi aqui, depois eu vou responder ainda. Outra coisa, assim, que é importante é a gente pensar bem, sabe? Assim, eu quero fazer um curso, né, em voz. Quem já assistiu a jornada até já viu, né, que a gente falou sobre o curso Raciocínio Blindado. A gente não, eu, né? Eu falo a gente junto com a minha equipe, né, que a gente pensa em todas essas etapas juntos, mas enfim, eu falei na jornada sobre o curso Raciocínio Blindado, mas enfim, tô aqui comentando, né? Às vezes você escolhe assim, quer fazer um curso, e tem vários, né? Hoje em dia existe essa facilidade, é uma coisa muito boa, eu acho. Esses dias eu até fiz uma live junto com uma fono lá da África, olha que legal, que foi minha colega da graduação. Acho que faz mais de um mês até. Foi muito legal saber como é que é a jornada dela lá, e daí ela até comentou que no país dela são 2 fonos, 2! Tinha 3, parece que uma faleceu de Covid, infelizmente, aí ficou 2 fonos no país, então elas fazem de tudo, desde áudio, Bera, acho que não é mais Bera que se chama, né? Mas enfim, voz, tudo elas fazem. E aí a gente até comentou, nossa, que bom que hoje em dia você consegue fazer cursos online, porque lá não ia ter. Lá no país dela não ia ter cursos, né, para ela poder se aperfeiçoar. Então é ótimo essa coisa assim de ter cursos, né? Mas também pensem bem, assim, escolham um professor que vocês gostem de ouvir, né? Que fale coisas que façam sentido para você, né? Para o teu nível de atuação. De repente, se você trabalha mais com cantor, você vai querer talvez mais alguém que fale mais especificamente do cantor, por exemplo. Só que tem que pensar muito bem, assim, nisso, porque eu escuto relatos também, né, de várias pessoas e de alunos, enfim, e tem alguns que comentam, assim, que já fizeram outros cursos e que daí o professor não responde as perguntas, tipo assim, é como se ele não quisesse realmente entregar o ouro, né, não quer entregar a melhor coisa aí que ele sabe. E isso é muito ruim, né? Quando ela é professora, como eu, né? Assim, a gente tem que estar muito disposto a ajudar a entregar tudo aquilo que a gente sabe realmente, né? Não é só, vender cursos, não, é realmente, assim, aquela coisa de dividir o conhecimento. Então, pensem bem, assim, nessa questão de quais são os professores que vocês vão escolher, né? Vejam aí os sinais já durante aí aquele namoro, digamos assim, né, pré-decisão. Como é que é? Esse professor, ele responde, não responde as perguntas? Como é que é o jeito dele? É que nem namoro mesmo, né? Agora, fazendo outra analogia. Às vezes tem aqueles casos assim que, depois do casamento que vai ver que é uma pessoa... o marido ou a esposa é uma pessoa, sei lá, de tal tipo, e aí vai olhar para trás e pensa, pois já tinha sinais lá na época do namoro e eu não vi, eu não olhei, pensei, não, a pessoa vai mudar e tal, né? Então, analisem bem essas questões aí, né, para vocês pensarem também. E acho que é isso. Se vocês têm alguma dúvida, podem me comentar aqui também. Deixa eu responder uma pergunta que eu recebi agora sobre a jornada,
que é o seguinte, ela me perguntou sobre aquela questão que eu falei na aula 2, assim, né, das causas primárias e causas secundárias da disfonia. Então, ela pergunta assim, eu vou escolher os fatores primários, né, para trabalhar primeiro, então vou escolher exercícios para trabalhar aquilo ali do paciente. Se eu posso já começar a trabalhar os fatores secundários durante, né? Ou eu tenho que esperar para trabalhar os fatores primários primeiro e depois os secundários. Isso, gente, é uma resposta assim difícil mesmo de dar, porque eu digo que depende muito do caso, tá? Eu acho que não tem contraindicações de começar a trabalhar os fatores secundários se você for percebendo que esse paciente ele já tá melhorando, né, dos fatores primários, ele já está ali na caminhada ok. Daí dá para começar a trabalhar. Ontem eu até falei na questão da complexidade, né, dos exercícios, assim, conforme ele for evoluindo, o paciente for evoluindo, a habilidade dele de fazer aí os exercícios, as técnicas vocais, aí você pode começar a aumentar a complexidade e talvez contemplar junto aí alguns fatores que sejam secundários também. Porque o nosso intuito, na minha opinião, é sempre assim que a gente consiga a melhora mais rápida possível para esse paciente. E aí a velocidade com que a gente vai caminhar com ele, assim, né, com que a gente vai avançar na terapia, vai depender muito dele, né? Então a gente não pode deixar uma coisa muito complexa para ele e também não deixar uma coisa muito fácil, né? Porque daí vai perder aí de ter evoluções que poderia ter. Tá? Essa questão então do nível de complexidade a gente tem que pensar muito bem, e aí tem que realmente ter uma boa base ali para pensar, né, nessa hora de mudar o exercício, que eu falei também na aula 2 da jornada, que é um ponto bem importante sobre a terapia, sobre a rapidez, né, que a gente consegue melhorar a voz desse paciente, que é essa hora de mudar os exercícios. Certo, pessoal? Então, essas aqui foram as anotações que eu tinha colocado e dos pontos assim que eu queria refletir com você sobre o que eu acredito em relação à insegurança que muitos fonos têm, enfim. Espero que isso tenha ajudado vocês de alguma maneira também. E é isso. Eu vou depois ainda eu aviso, acompanhem lá o Instagram, acompanhem o grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram, que eu ainda vou avisar daí a live de sábado e a live de domingo, que eu ainda vou tirar dúvidas sobre a jornada. Tá bom, pessoal? Uma boa sexta-feira, né, para vocês. Tchau, tchau!